Graça e paz, irmão. Você está feliz nessa noite? Glorificado seja Deus. Essa manhã tivemos um evento, os membros da igreja, café da manhã de discipulado, momento de comunhão e foi algo poderoso. Deus operou amanhã. E nessa noite Ele vai continuar falando com você. Para quem não sabe, nós estamos uma série de mensagens sobre o livro Eu Creio, que são as doutrinas da nossa denominação. Hoje nós vamos ver o último capítulo desse livro. Só que como é um capítulo muito extenso, então nós dividimos em duas partes. Eu estarei pregando hoje, primeira parte, e eventualmente, provavelmente no primeiro domingo do mês de dezembro, vou estar ministrando a segunda e última parte desse capítulo que fala sobre a doutrina das últimas coisas. Vai ser a última mensagem do livro Eu Creio. Se você tiver interesse, tiver a curiosidade de ler esse livro, você pode falar conosco. Temos alguns exemplares conosco. Poderá levar para a sua casa, ler o livro e depois trazer novamente ou passar para outra pessoa da nossa igreja. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus 24, versos 9 a 16. 9 a 14. Evangelho de Mateus. Esse assunto, doutrina das últimas coisas, é um assunto tanto quanto extenso. Ele, inclusive, é fruto de uma matéria, de uma disciplina na faculdade de teologia. A escatologia é o estudo das últimas coisas, o estudo dos últimos acontecimentos, o estudo do fim do mundo. E se você não assistiu às mensagens anteriores do livro Eu Creio, você tem a oportunidade de assistir através do YouTube. Estamos disponibilizando aí o link que mostra justamente isso. As primeiras mensagens, todas as outras mensagens do livro Eu Creio. Mateus 24, 9 diz assim: então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Senhor Deus, eterno Pai, me coloco nesse momento, Senhor Jesus, como canal da Tua palavra, Senhor. Nesse momento clamo a Ti, Senhor. Fale aos nossos corações, ó Pai.
Que essa mensagem possa realmente chegar nesses corações, ó Pai. Possamos realmente receber essa palavra, ó Pai. Guardar em nossos corações e então praticar, Senhor. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Doutrina das últimas coisas. Nós vamos ver cada uma destas últimas coisas. E ao final, da segunda parte, nós veremos toda a ordem escatológica dos acontecimentos, ou seja, toda a ordem que os acontecimentos vão acontecer no fim. Então eu quero começar com a primeira coisa importante que devemos entender sobre as últimas coisas. O primeiro assunto é imortalidade. Imortalidade. O homem, ao ser feito alma vivente, o Senhor diz assim, ó, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Diante disso, o ser humano possui uma qualidade singular, algo que realmente os distingue de toda a criação. E é justamente isso, a imortalidade. A imortalidade. Diversas passagens deixam claro isso, a imortalidade humana. Teremos alguns exemplos aqui, mas, para ser breve, eu lerei cada um desses textos. Se você quiser saber esses textos, anota aí. Eu vou ler um por um, seguido. Os irmãos, não vou poder esperar os irmãos anotarem. Por quê? Não vou poder esperar os irmãos acharem. Por quê? Porque hoje nosso tempo está escasso. Esse capítulo é bem longo. Então, anotem aí. Se você perder algum, vai lá no Facebook, vai lá no YouTube, volta ali e pega o versículo, anota. O Senhor vai continuar falando conosco. O primeiro deles é em Lucas 12, 4 e 5. Diz assim. Lucas 12, versos 4 e 5. Meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo. Depois disso, nada podem lhes fazer. Mas eu lhes direi a quem deve temer. Temam a Deus, que tem o poder de matar e lançar no inferno. Sim, a esse vocês devem temer. Jesus Cristo deixa claro aqui que a morte não termina com a existência do homem nesse mundo. A morte não dá fim ao homem. O homem continua sempre vivendo na sua existência eterna. A alma, o espírito, contra Deus. E a alma, nós vamos ver mais para frente, que a alma será levada ao céu. Ou seja, o homem vai continuar vivendo no céu, aqueles que são salvos. E aqueles que estão perdidos, quando morrem, a alma é levada ao inferno. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas o homem continua vivendo. Nós também vamos ver mais para frente, na volta de Jesus, a segunda vinda, nós vamos receber corpo glorificado. Corpo diferente desse que você conhece. Então o homem continua ali.
A morte física não determina o fim da existência do homem. Continua sendo. Seja para viver com Cristo no céu, com o Senhor no céu, seja para viver eternamente. Né? Mateus 17:3. Mateus, capítulo 17, verso 3. Diz assim, texto bem conhecido. De repente, Moisés e Elias apareceram, começaram a falar com Jesus. Nesse texto, transfiguração, Moisés e Elias aparecem como suas pessoas, com suas personalidades, com suas características preservadas. Ou seja, estavam ali realmente como homens, corpo. Não era um simbolismo, não era um espiritismo, não era um espírito deles. Não. É literalmente, eles ali, presentes. Em Mateus 22:32. Mateus 22:32. Diz assim: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Hein? Ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Os saduceus, eles acreditavam que a vida acabava ali, com a morte física. Jesus relembra aqui um texto das Escrituras e declara que Deus não é um Deus dos mortos. Por quê? Porque Abraão, Isaque e Jacó já haviam morrido fisicamente há muito tempo. Há muitos anos ali. Mas, naquele momento, Jesus indica o quê? Deus é um Deus dos vivos. Por quê? Porque os patriarcas continuavam vivos lá com Deus. Nós podemos até lembrar a parábola do rico e Lázaro. Jesus deixa claro ali que tanto os bons quanto os maus passam para uma experiência diferente após a morte. Jesus também fala com o ladrão na cruz, quando estava crucificado, e diz para ele o quê? Eu lhe asseguro, hoje você estará comigo no paraíso. Demonstrando o quê? Que a ida ali para o céu é instantânea, é imediata no momento da morte. Para os salvos. Assim como também o inferno está preparado imediatamente para aqueles que morrem em pecado. Então isso demonstra que a imortalidade. Nossa. Também Paulo explica lá em Romanos 8:35 e os versos 38 e 39. Paulo explica lá em Romanos algo tanto demonstrando realmente essa característica de imortalidade humana. Diz assim o texto: o que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades? Perseguições ou fome? Miséria, perigo ou ameaças de morte? Agora o 38. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que
virá no futuro. Nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Paulo deixa claro nesse texto que nada na vida e nem na morte pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nem a vida nem a morte. Nada nos separa. Esse amor eterno, esse amor que é por mim e por você. E as escrituras deixam a entender, por ocasião da morte, salvo, embora seu corpo físico deixe de viver, deixe de existir, seu espírito continuará vivendo, habitando com o Senhor, no estado eterno e irrevogável. Deus tem. Segundo assunto importante que nós precisamos tratar sobre a doutrina das últimas coisas é a ressurreição. A ressurreição do nosso corpo. O que nós falamos? Nosso corpo, a partir do momento que morre, nosso corpo volta para a terra. E a ressurreição do corpo, ela é necessária. Por quê? Porque é necessária que haja essa, digamos, ressurreição. Porque sem corpo, eu e você, sim, você mesmo, nós estaríamos incompletos. Porque Deus nos criou como? Como foi a criação original de Deus? Deus soprou as nossas narinas, deu fôlego de vida. Somos formados de corpo, alma e espírito. E sem isso, sem o corpo, estaríamos incompletos. Não seríamos a criação que Deus realmente desejou. Então é necessário ressurreição do corpo. Vou te convidar a abrir a sua Bíblia agora, em Filipenses. Capítulo 3, versos 20 e 21. Filipenses, capítulo 3, verso de número 20 e o 21. Amém? Glória a Deus por isso. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu. E de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. Amém? Olha que interessante. Ele pegará o nosso corpo frágil, nosso corpo mortal, e nos dará um corpo glorificado como o corpo dele. A ressurreição, a palavra ressurreição, ela tem o sentido de surgimento daquilo que estava o quê? Sepultado. É trazer à vida aquilo que estava literalmente morto. Diante disso, a ressurreição dos salvos acontecerá
como efeito imediato da segunda vinda. Será no mesmo instante da segunda vinda de Cristo. Já a ressurreição dos perdidos, ele se dará após o milênio, que é o período longo após a segunda vinda de Cristo. Mas, como eu disse, mais para frente nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo. Vai ficar mais claro para você sobre a segunda vinda. Dessa forma, podemos concluir o quê? Que nós teremos a ressurreição deste nosso corpo, tanto dos mortos em Cristo, quanto dos mortos em pecado. Vamos falar sobre isso. Quando ele falou diante de Félix, abra sua Bíblia lá em Atos 24:15. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, verso 15. Atos 24:15. Quando Paulo estava ali, diante de Félix, ele diz essas palavras a ele: tenho em Deus a mesma esperança destes homens, de que ele ressuscitará tanto os justos como os injustos. E o próprio Jesus deixa isso bem claro, demonstrando a ressurreição em um ato, fazer cumprir a justiça de Deus. Quando a alma e o corpo serão novamente unidos, para quê? Para ser cumprido o julgamento eterno. Abra também João. Vamos ver o que Jesus diz em João 5, 28 e 29. João, capítulo 5, versos de número 28 e 29. Diz assim: não fiquem tão surpresos. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para terem vida eterna. E aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. Amém? Podemos ver o quê? Nós podemos concluir, quando se morre fisicamente, a alma do salmo vai diretamente à presença de Deus. Eu já falei aqui, alguns minutos antes. E nesse momento ele já começa a gozar da alegria plena, aguardada. E ele aguarda de forma consciente a ressurreição do seu corpo. Já o perdido, quando ele morre, ele vai para o inferno, onde já começa o estado de sofrimento eterno, aguardando somente o quê? Ressurreição do seu corpo para ser julgado pelo Senhor no dia do juízo. Isso é o que podemos concluir. Ressurreição. E voltaremos a ter um corpo glorificado. Tanto quanto interessante. Por quê? Que demonstra nosso corpo
será devolvido de uma forma glorificada, não como você o conhece hoje. Ele mesmo não vai reconhecer seu corpo. O seu corpo será corpo glorificado. Terceira coisa importante que eu quero citar aqui, nessa noite. Nós vamos falar sobre o céu. Sobre o céu. Sim, o céu, ele é conhecido nas Escrituras como sendo o destino, a morada eterna preparada para os salvos. Para mim e para você. Glorificado seja o nome do Senhor. E estaremos ali continuamente na presença do Senhor. É algo que foge, que sai, e realmente está além da imaginação humana. É até mesmo difícil compreender como será o céu. Isso mesmo. Paulo disse isso. Lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Costumo falar muito sobre isso. Principalmente em momentos que o Espírito Santo se apodera da igreja. Nós vemos mover sobrenatural no meio da igreja. Eu costumo falar sobre esse versículo, sobre o que diz esse versículo, que diz assim: é isto que a Escritura se refere quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Foge tudo o que a gente sentiu, tudo o que a gente imaginou, tudo o que a gente já possa ter passado. Foge, vai muito além de qualquer experiência que eu e você possamos ter passado aqui na Terra. Algo que foge da nossa imaginação, foge da nossa compreensão. É algo maravilhoso. Muito mais que o que o Senhor tem preparado para mim e para você. Glorificado seja Deus. E a Bíblia, ela nos mostra algumas coisas que vamos encontrar lá no céu. Algumas coisas para que possamos somente imaginar um pouquinho. Primeiro encontraremos o trono de Deus e do Cordeiro, cercado com o que parece um arco-íris. O próprio Senhor Deus e o Cordeiro estará ali. Milhões de milhares de anjos estarão ali no céu. Multidão de remidos. Todas as nações de todos os tempos ali vestidos de branco. A noiva de Cristo estará vestida em um linho finíssimo, resplandecente e puro. Teremos ali as bodas do Cordeiro, o rio de água viva, a árvore da vida. Teremos adoração eterna, música, cânticos eternos que glorificarão o nome do Senhor. Às vezes estamos cantando aqui, e às vezes por meia hora já nos cansamos e sentamos. Ali, como não haverá cansaço, estaremos eternamente ali louvando e adorando a Deus. Haverá descanso, haverá alegria, haverá gozo no Senhor. O reino do céu está preparado desde a fundação do mundo.
também encontraremos muitas moradas. Isso tudo declarado. Falado. Isso me faz lembrar uma música, um grupo muito antigo. Era mais ou menos assim, vamos ver se quem for daquela época vai me ajudar a lembrar. Bom, primeiro que eu não vou conseguir cantar, né? Mas as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte, choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais. Aí vai dar uma subida, né? Que eu com a minha voz normal já não vai. Né? Já não sabe nem onde alcança, na verdade. Mas é isso, o céu que Deus tem preparado para mim e para você. E a Bíblia também relata o que nós não acharemos no céu. O que você não vai encontrar lá no céu. Primeiro, não haverá lágrimas, nem pranto, nem morte, nem luto, nem dor, nem doença. Não encontraremos lá. Não haverá covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, mentirosos, ou coisa alguma que possa contaminar o céu. Não haverá qualquer maldição no céu. Obrigado. Não haverá também santuário, porque o santuário será o Todo-Poderoso e o Cordeiro. Não haverá sol, nem lua, por quê? Porque a glória do Senhor será suficiente para iluminar tudo ali. Todo aquele lugar. Diante dessas coisas gloriosas, maravilhosas, e indo ali contra isso, também teremos o inferno. O inferno, que é a próxima coisa que nós vamos ver. Saber um pouco sobre como será o inferno. Quase tudo que a Bíblia fala sobre o inferno foi dito pelo Senhor Jesus. As Escrituras relatam por Jesus quase tudo. E diz claramente que foi algo preparado. O objetivo do inferno foi algo criado para o diabo e os seus anjos. Nós costumamos chamar de demônios. E também, além disso, será jogado ali aqueles que insistem em segui-lo, insistem em continuar seguindo o diabo, seguindo o demônio. Abra suas Bíblias, lá em Mateus 25, 41. Mateus 25, 41. Amém? Quem encontrou, diga amém. Eu não encontrou, diga assim, misericórdia. Assim. Glória a Deus. Quem não trouxe Bíblia diz: ai de mim. Em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá:
fora daqui, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno está em contraste com um lugar maravilhoso que é o céu. É justamente o oposto do céu. Você imaginou tudo aquilo que é bom, gostoso no céu? Justamente o inferno é o inverso disso. Será a morada eterna de todo o mal existente no mundo. E alguns nomes dados para o inferno é Sheol, Hades, Gênam, Tártaro, chamas, fornalha acesa, fogo eterno, lago com fogo e enxofre, lugar de condenação, castigo eterno, entre outros nomes. Olha o quanto é arder o fogo. Você já teve a oportunidade de se queimar? Assim, não precisa ter uma queimadura muito grave, não. A queimadura de primeiro grau, de segundo grau. A Milena mexia muito com fogo, a Vitória também, né? E trabalhavam com isso. Elas já tiveram experiência de queimaduras nesse sentido. Dói muito pouco. Dói muito pouco. Dói muito pouco comparado com o que vai ser no inferno. A ardência vai ser muito pior. Porque é algo que não vai se apagar do seu corpo. Vai ser esse sofrimento eternamente. Isso. Algo realmente. Ali talvez, é como aconteceu com o rico, na história do rico e Lázaro. Quando o rico até se arrepende, fez, aí não haverá mais como voltar atrás. Não voltará atrás. Essas são algumas coisas que eu e você precisamos saber. Algumas coisas que nos aguardam no fim dos tempos. A última coisa que nos aguardam, as últimas coisas. A próxima mensagem provavelmente será primeiro domingo de dezembro, onde que finalizaremos esta lista. Coisas que precisamos aprender sobre últimos acontecimentos. Te convido para estar comigo, para que possamos aprender mais e entender toda a ordem e esses fatos vão acontecer no fim. Guarde isso com você, cada um. Senhor Deus eterno Pai, te agradeço, Senhor, por essa palavra. Que nós possamos ter realmente aprendido, Senhor, um pouco do que diz sobre a doutrina das últimas coisas, a doutrina do porvir, as coisas que irão acontecer quando o Senhor voltar. Que as pessoas possam realmente estarem prontas, estarem preparadas para a sua volta, Senhor. Oh, Pai amado, espera isso de uma forma poderosa. Eu te peço em nome de Jesus. Amém?